Olá, bom dia a todos! Esse é o nosso momento intitulado Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns, em que estamos abordando o estudo do Livro dos Médiuns, pouco a pouco, para que juntos possamos aí conhecer mais sobre a doutrina espírita. Hoje retomaremos o vídeo da semana passada, em que falamos sobre o espírito, perispírito e corpo. Lembrando que corpo é esse nosso corpo físico, material. Espírito é a nossa essência, o nosso ser. E o perispírito é uma matéria sutil que liga essas duas partes, corpo e espírito. Nós vimos no vídeo anterior que o espírito, ele nunca está sozinho, ele sempre vem acompanhado do perispírito. Mesmo quando muito evoluídos, os espíritos trazem consigo um perispírito. O que mais nós vimos? Esse espírito pode moldar o perispírito, já que o perispírito, sendo semimaterial, pode assumir qualquer forma. Bom, mas como pode então um espírito, usando de uma matéria ou semimatéria tão sutil como o perispírito, levantar uma mesa? Então, a comparação que os espíritos trazem é, assim como uma dinamite pode levantar montes, assim como pode um raio abrir fendas no chão, o perispírito e o espírito juntos podem ter ação sobre mesas, sobre coisas em geral, para movimentá-las. Mas por que a gente tem falado especificamente, dentro do Livro dos Médiuns, sobre as mesas? Bom, assim começamos o capítulo 2, intitulado no Livro dos Médiuns, das manifestações físicas das mesas girantes. Quando a gente lê no Livro dos Médiuns manifestações físicas, é referente a tudo aquilo que nos pode ser sensível, o som, a mesa que se manifesta, que se movimenta, que gira, qualquer objeto que se desloca do espaço. Essas são as manifestações físicas. Algumas manifestações são espontâneas e outras manifestações são provocadas, ou seja, as pessoas têm o intuito de que ela aconteça e se reúnem para ver isso acontecer ou para fazer isso acontecer. Bom, por que esse capítulo é intitulado das manifestações físicas das mesas girantes? A primeira manifestação recente, né? Quando o Livro dos Médiuns fala recente, está falando daquele momento, daquela época em que Paris fazia sucesso aí pelas manifestações das mesas girantes, mesas que no ar giravam e que vêm explicadas aqui no Livro dos Médiuns. Por quê? O que eram as mesas girantes? Elas eram o princípio da doutrina espírita. Para que esse fenômeno fosse produzido, um ou mais médiums são pessoas com aptidões específicas, né? Para que as manifestações espíritas ocorram. Então, esses médiums se sentavam em volta da mesa e o Livro dos Médiuns traz que eles poderiam ter maior ou menor poder e, sendo assim, eles produziam efeitos mais ou menos pronunciados, então visíveis. Só que não tem como a gente descrever, não tem uma característica específica, né, para reconhecer um médium. É só a experiência que revela um médium. E a única prescrição obrigatória para que essas mesas girassem era o recolhimento, o silêncio e a paciência. No início, eles faziam vários rituais esperando que isso melhorasse, né, a manifestação. Intercalavam o médium homem com o médium mulher, faziam posições de dedos em que se fazia uma corrente. E com o tempo e com as observações das mesas girantes, foi-se tendo a certeza de que para que uma manifestação física acontecesse, só seria necessário o recolhimento, o silêncio e a paciência. Os espíritos trazem a paciência como necessária, ressaltando novamente que o poder do médium, sendo maior ou menor, faria com que esse
movimento da mesa acontecesse mais rápido ou mais lentamente. Outra coisa que fica clara, eram diversas as manifestações das mesas. Podia-se ouvir um leve balançar, né, como se a mesa tentasse sair do chão, e aí ela começava a se mover em círculos. Em outros momentos, conseguia-se ouvir pancadas nessas mesas. De qualquer forma, tudo isso só era possível pela atuação de espíritos e perispíritos através das forças dos médiuns ali reunidos. E independente desses médiuns serem crianças ou serem adultos, independente do físico desses médiuns, as mesas giravam mesmo assim. Então esses foram os primeiros fenômenos físicos provocados que foram, como a gente pode usar uma palavra melhor, foram registrados por Allan Kardec, analisados pelos espíritos e que deram aí início à doutrina espírita. Então, ressaltando, as mesas girantes marcam o início da doutrina espírita e elas são movimentos provocados, manifestações espíritas provocadas pelos médiuns e pelos espíritos através do perispírito para que a doutrina viesse a conhecimento público. Aqui nós já encerramos o capítulo 2 da segunda parte e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o capítulo 3, que são as manifestações inteligentes, certo? Eu desejo a vocês uma semana de muita luz e que todos nós continuemos na busca pela doutrina, sanando as nossas curiosidades, mas acima de tudo, buscando o nosso melhoramento, dia a dia e pouco a pouco. Uma boa semana a todos, até semana que vem.